Bom dia, querido estudante. Tudo bem? Aqui é o professor de Física, Tiago Lima. Simbora para mais uma aulinha? Hoje nós vamos falar sobre campo elétrico em um condutor eletrizado. E eu já antecipo que este tema é um tema muito importante para a prova do Enem, né, para o Exame Nacional do Ensino Médio. Para todo vestibular que você vai fazer, esse é um tema que merece a sua atenção. Ele tem duas aplicações muito importantes que nós vamos falar na aula de hoje. Então vamos começar? Olha só, deixa eu arrastar a minha cara para o lado de cá. Primeira coisa, qual é a diferença no comportamento de um isolante e de um condutor quando ambos são eletrizados, quando eu dou cargas elétricas para esses dois corpos? Vamos pegar primeiro o nosso isolante, também conhecido como dielétrico. O isolante elétrico é aquele corpo que não possui portador da carga elétrica livre para se movimentar. Ele não tem elétrons livres e ele também não tem íons para fazer essa mobilidade da carga elétrica. Então, quando através de algum processo de eletrização, você, por exemplo, fornece elétrons para o isolante, no local onde você fez essa transferência de elétrons, as cargas elétricas ficarão concentradas. Então, aqui você vai ter um acúmulo dos elétrons que você transferiu para esse isolante. Ele ficará eletrizado, mas as cargas ficam ali, concentradas naquele ponto onde você, por exemplo, promoveu a eletrização por atrito ou a eletrização por contato. Já um condutor elétrico, ele vai ter um comportamento diferente. Quando você, por algum processo, transfere elétrons para esse condutor, como os elétrons desse condutor são livres para se movimentarem, na hora que você faz a transferência, em um intervalo de tempo muito pequeno, essas cargas elétricas elas se organizam, elas se distribuem pelo seu condutor e ficam organizadas de maneira que elas se distribuem pela superfície externa deste nosso condutor elétrico. E aí elas vão atingir uma coisa muito próxima do equilíbrio, do repouso. Por que não é o repouso absoluto? Porque as cargas elétricas, né, que estão ali presentes nos nossos elétrons, eles não conseguem ficar em repouso, mas eles vão ficar no movimento desordenado. E o movimento desordenado de elétrons é equivalente a essas cargas elétricas estarem em repouso. Nesse momento aqui, logo que você coloca esses elétrons eles se movimentam de maneira ordenada para se distribuírem pelo seu condutor. Após atingir esse tal de equilíbrio eletrostático, essas cargas elétricas elas têm o fluxo ordenado cessado e, consequentemente, elas param de se movimentar. Tudo bem? Então, quando esse corpo ele atinge o equilíbrio eletrostático, a gente diz que o fluxo o fluxo de cargas elétricas em movimento, ele se acaba. Isso pode acontecer tanto quando você fornece elétrons para o seu condutor, mas também quando você retira elétrons do seu condutor. Se eu retirasse elétrons do meu condutor, a única diferença seria que essas cargas elétricas aqui que eu desenhei, elas seriam positivas. Tudo bem? Agora vem a consequência mais importante desse nosso equilíbrio eletrostático. Veja bem, para que as cargas elétricas elas fiquem em repouso, é necessário que não exista campo elétrico. Isso porque o campo elétrico é justamente uma região onde, se você colocar uma carga, ela vai estar submetida a uma força de natureza elétrica. Então, para que aqueles elétrons do slide anterior eles fiquem em equilíbrio, o campo elétrico no interior daquele condutor ele tem que ser zero. E isso vai acontecer para qualquer condutor em equilíbrio eletrostático. Do lado de fora do nosso condutor eletrizado, tudo bem, pode existir campo elétrico, mas dentro deste condutor, o campo elétrico ele deverá ser nulo. E eu fiz uma animaçãozinha aqui para que você tente entender isso de uma forma mais legal. Não é uma forma quantitativa, ela é qualitativa, mas ela serve para você entender.
Olha só que interessante. Vamos pegar primeiro um condutor eletrizado com cargas positivas, tudo bem? Vamos pegar um ponto qualquer no interior desse condutor. Pode ser esse ou ele pode estar em qualquer outro ponto. Pronto, paramos ele lá em cima. Agora eu vou traçar uma linha que vai ser a minha linha de referência. E eu vou desenhar o vetor campo elétrico dessas cargas positivas ao redor do meu condutor. Lembrando, essas cargas, elas se distribuíram pela superfície externa do nosso condutor, até o momento que ele atinge o equilíbrio eletrostático. Bem, eu vou ter, por exemplo, essa carga positiva gerando um campo elétrico para baixo. Essa outra carga positiva vai gerar um campo elétrico nessa outra direção. Lembre-se, a carga positiva gera um campo elétrico para fora dela, um campo elétrico divergente em relação a ela. Essa outra carga positiva gera esse outro campo. Tudo bem até aqui? Agora vamos começar a pegar as cargas aqui de baixo. Repare que essa carga positiva ela vai gerar esse campo elétrico verde para cima, e eu desenhei ele menor. Afinal, essa carga positiva está a uma distância maior em relação a, por exemplo, essa primeira carga positiva que nós usamos como referência. Se eu pego essa próxima carga, eu tenho outro vetor, eu tenho esse outro vetor e tenho vários outros vetores. Porém, todos eles são menores do que esses vetores referentes às minhas cargas positivas da parte de cima da minha esfera. Só que aí vem um detalhe. Na parte de cima da minha esfera, apesar dos vetores campo elétrico que elas geram serem maiores, eu tenho poucas cargas positivas. Do lado de baixo da minha linha de referência, eu tenho muito mais cargas positivas. Então, mesmo elas gerando campos vetores que são menores, elas geram esses campos em maior quantidade. E como resultado, nesse ponto aqui que eu peguei como exemplo, eu vou ter um campo elétrico resultante para cima exatamente com o mesmo módulo do meu campo elétrico resultante para baixo. Se esses dois vetores eles têm a mesma intensidade, nós vamos ter um campo elétrico nulo no interior da nossa esfera. E é assim que eu posso garantir que no interior dessa minha esfera eletrizada, o meu campo elétrico será nulo. Meus queridos estudantes, isso não é válido somente para uma esfera. Isso é válido para qualquer condutor, para qualquer formato que ele tenha. Porém, é muito mais fácil de fazer essa demonstração para uma esfera. Por isso eu escolhi essa figura, ok? O que significa um equilíbrio eletrostático, então? Qual é o significado de ter campo elétrico nulo aqui dentro? Bem, se o campo elétrico é nulo, nenhuma carga elétrica no interior da nossa esfera vai poder movimentar. Isso significa que não ocorrerão fenômenos elétricos no interior da nossa esfera. E a este princípio nós chamamos de blindagem eletrostática. Significa dizer que se você tiver algo no interior dessa esfera, ele, por exemplo, estaria protegido de descargas elétricas. E isso vai ter várias aplicações que daqui a pouquinho nós vamos discutir. Por ora, basta que você se lembre que quando você tem um campo elétrico nulo, nenhum fenômeno elétrico vai acontecer no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático. Afinal, ele está blindado eletrostaticamente. Nenhuma carga elétrica aqui dentro vai estar em movimento. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse campo elétrico gerado em materiais condutores. Perceba que agora eu não desenhei uma esfera. Eu tenho um corpo com formato qualquer. Inclusive, ele tem uma região pontiaguda. Quando nós eletrizamos esse condutor, a gente consegue perceber que a concentração das cargas elétricas ela vai ser maior na região pontiaguda, mas elas continuam distribuídas pela superfície externa do seu condutor. Lá dentro, para que esse condutor ele esteja em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico tem que continuar sendo zero. Então, vamos às características aqui desse nosso campo elétrico em materiais condutores. Bem, primeiro as cargas elétricas se distribuíram na superfície externa. O campo elétrico, quando nós fazemos a representação,
nós vamos perceber que as linhas de campo elétrico desse nosso condutor, elas ficam mais concentradas nas regiões pontiagudas, justamente porque é aqui que a nossa concentração de cargas elétricas ela é maior. Isso vai ter um nome especial. Daqui a pouquinho eu comento com vocês. O vetor campo elétrico, ele vai ser mais intenso onde as linhas de campo elétrico elas estão mais concentradas, justamente nas regiões pontiagudas. E um outro detalhe importante, o campo elétrico, as linhas de campo elétrico e o próprio vetor campo elétrico na superfície do nosso condutor, ele forma um ângulo de 90 graus com essa superfície. São as características de um condutor em equilíbrio eletrostático. Agora, repare, esse campo elétrico verde que eu desenhei, ele é menor do que esse outro campo elétrico que eu desenhei próximo às pontas, justamente porque, próximo das regiões pontiagudas, para garantir o equilíbrio eletrostático, nós temos a concentração de cargas elétricas sendo mais intensa. É o chamado poder das pontas. Devido ao formato pontiagudo, as minhas cargas elétricas ficam mais concentradas nessa região e, como consequência, o meu campo elétrico aqui ele vai ser mais intenso, vai ter aplicação importante para isso. Dessa maneira, nós podemos resumir que o campo elétrico nos materiais condutores ele vai ter duas aplicações muito importantes. A primeira delas nós já falamos, é a blindagem eletrostática. Nenhum fenômeno elétrico vai ocorrer no interior de um condutor, pois lá dentro o campo elétrico ele é nulo. E a segunda aplicação é o poder das pontas. Quando você tem um condutor em equilíbrio eletrostático, se esse condutor ele apresentar regiões pontiagudas, nós vamos ter uma concentração das cargas elétricas maior nessa região. Essa maior concentração vai fazer com que o campo elétrico ali ele seja mais intenso. E a gente vai ver a aplicação daqui a pouquinho. A primeira aplicação da blindagem eletrostática, ela está presente aí na sua casa. São os cabos que recebem o sinal da televisão, chamados de cabo coaxial. Imagine, por exemplo, que nesse condutor aqui, nós tenhamos o sinal da TV, o sinal da antena que vai chegar na sua televisão. Ele pode estar suscetível a, por exemplo, interferências, ondas eletromagnéticas, e que iriam fazer com que o sinal, com que a imagem da sua TV sofresse algum tipo de problema, alguma interferência. Então, para evitar que isso aconteça, nós passamos uma malha metálica em torno desse nosso condutor. Dessa maneira, você tem o sinal da TV, o sinal enviado pela TV, conseguindo passar, porque ele é forçado a essa passagem devido a uma coisa que chama-se diferença de potencial, porém os sinais externos não conseguem passar para o interior do nosso cabo devido a essa malha metálica. Bacana isso, não é mesmo? A gaiola de Faraday, ela consistia na seguinte situação. Faraday entrou no interior da gaiola. Se ele entrou, é óbvio que é no interior, né? Faraday entrou na gaiola e, através de descargas elétricas, ele conseguiu provar experimentalmente que nenhum fenômeno elétrico acontecia no interior dessa gaiola. Olha que interessante, você tem descargas elétricas nessa gaiola e nada acontece lá dentro. Isso porque as cargas elétricas que atingem a nossa gaiola, elas ficarão concentradas aqui, na superfície externa, não passando para o interior da gaiola. Dessa maneira, Faraday estava protegido. Corajoso, e muito confiante da sua teoria. E isso vai ter uma aplicação, a gaiola de Faraday, bem presente no nosso cotidiano. Veja aqui. Imagine a seguinte situação. Você está com o seu carro, está lá andando, e aí você pode ter a sorte de ser atingido por um relâmpago ou simplesmente ter batido o carro num poste e a fiação ter caído em cima de você. Nas duas situações, você vai ter transferência de cargas elétricas para o seu veículo.
É muito comum você receber, né, você ouvir nos noticiários que o lugar mais seguro é o automóvel. E nas reportagens eles costumam dizer que o motivo dessa segurança é o pneu do carro ser isolante. Na verdade, não. Na verdade, o motivo da segurança ser maior no interior do carro está na blindagem eletrostática. Quando este carro receber essa descarga elétrica, as cargas elétricas que o relâmpago transferiu para o veículo, elas vão se distribuir sobre a superfície externa do nosso carro. E no interior desse nosso condutor, após ele atingir o equilíbrio eletrostático, nós vamos ter um campo elétrico no interior do carro igual a zero. Qual é o significado prático disso? Bem, o significado prático disso é que nenhum fenômeno elétrico pode acontecer no interior do seu carro e, portanto, lá dentro você vai estar seguro. Portanto, se acontecer do seu carro ser atingido por um relâmpago ou de você o carro ser atingido por um relâmpago é algo raro, mas vai que acontece. Ou se você colide o carro contra um poste e a fiação, a rede elétrica energizada cai sobre esse carro, fique lá dentro. É muito comum os alunos perguntarem sobre isso a seguinte situação: e se o carro começar a pegar fogo? Eu não posso ficar lá dentro, o que eu tenho que fazer? Bem, nessa situação você vai ser forçado a pular do carro. É importante que você, ao pular do carro, você não tente, você em hipótese nenhuma faça contato ao mesmo tempo entre o carro e o chão, porque aí você vai funcionar como fio-terra, você vai ser o aterramento que vai levar essas descargas elétricas do carro para o chão através do seu corpo. Então você tem que dar um salto, de modo que antes da sua mão tocar o chão, os seus pés não estejam em contato com nenhuma parte do automóvel. E ao cair, você tentar ficar com o seu corpo o mais concentrado, o mais juntinho possível. Porque até no próprio chão, entre partes do chão, você pode ter campo elétrico, você pode ter diferença de potencial e ser acometido por um choque fatal. Veja essa imagem. Eu vou colocar um videozinho muito legal para vocês visualizarem esse fenômeno. Aqui nós temos uma bobina de Tesla, aqui nós temos um Malu, que pelo menos deveria estar com uma proteção nos olhos. E a bobina de Tesla, ela joga descargas elétricas sobre a malha metálica. Ele está seguro, por incrível que pareça, porque a descarga elétrica, as cargas elétricas em excesso, elas vão se distribuir pela superfície metálica do nosso condutor. Lá dentro, o campo elétrico é zero. Ocorre a blindagem eletrostática e o nosso colega maluco ali, ele está a salvo. Uma aplicação super interessante do poder das pontas são os para-raios. Mas antes de falar sobre os para-raios, vamos entender como que os relâmpagos eles são formados. Bem, imagine que você tenha a seguinte situação. Você tem lá uma nuvem que por algum processo ela ficou eletrizada. Ela está eletrizada com cargas negativas. Ela vai induzir no nosso chão cargas positivas. Ela vai mandar para longe as cargas, os elétrons aqui da nossa Terra. Esses elétrons eles vão descer e aí nós vamos ter uma concentração de cargas positivas na superfície da Terra. E isso vai fazer com que um campo elétrico seja estabelecido entre nuvem e a nossa superfície. Porém, o ar é isolante elétrico. E pelo fato do ar ser isolante, você ainda não tem troca de cargas elétricas entre chão e nuvem. Porém, existe algo chamado rigidez dielétrica. Galera, a rigidez dielétrica é o máximo valor de campo elétrico que eu posso aplicar em um isolante para que ele continue sendo um isolante. Se eu aplicar um campo elétrico maior do que o campo da rigidez, esse meu isolante ele passa a conduzir eletricidade. No caso do ar, a rigidez dielétrica é esse valor aqui, ó, aproximadamente 3 vezes 10 a 6 newtons por coulomb. Então, se acontecer do campo elétrico entre o chão e a nuvem
for maior, ficar superior a este valor, você vai ter uma descarga elétrica, o chamado relâmpago. Aquele relâmpago que você enxerga é devido à ionização das moléculas do ar, e aí vai provocar um efeito luminoso. Esse efeito luminoso produz a dilatação da atmosfera, a dilatação do ar presente na nossa atmosfera. E esse ar, quando ele sofre essa expansão, ele emite uma perturbação, que é o som, é o trovão que chega aos nossos ouvidos. Agora, esse relâmpago do slide anterior, ele pode acontecer em qualquer ponto. Esse relâmpago ele vai percorrer o caminho na atmosfera que for mais fácil para ele. E ele pode, inclusive, atingir a sua casa, atingir você, atingir uma pessoa que estava escondida erroneamente embaixo de uma árvore. Bem, mas nós podemos trazer esse relâmpago para um local protegido, para um local que eu consigo direcioná-lo para que os riscos sejam menores. E esse alguém é o para-raio. A mesma situação, eu tenho aqui as minhas linhas de campo elétrico que vão do chão para a nuvem, afinal, o campo elétrico ele vai do positivo para o negativo. Porém, eu tenho o meu para-raio. E repare, o para-raio ele tem um formato pontiagudo, poder das pontas. Naquela região do para-raio, eu vou ter uma concentração de cargas positivas muito maior. Dessa maneira, essa região, o campo elétrico ele é mais intenso do que nas outras partes. Existe uma probabilidade de, nessa região, a rigidez dielétrica do ar ser rompida mais facilmente e, como consequência, a descarga elétrica ocorrer aqui. Aqui eu coloquei duas situações. Nós temos o para-raio no alto desse edifício e nós temos a fotografia de um para-raio. Veja bem, um condutor metálico cheio de pontas, justamente para atrair este relâmpago devido ao poder das pontas. Afinal, é muito mais vantajoso que essa descarga elétrica caia no para-raio do que cair, por exemplo, na antena da sua TV, na linha de transmissão da rede elétrica, porque aí todos esses relâmpagos, todas essas descargas poderiam chegar até a sua casa. Aqui, então, nós temos um prédio mostrando, nós temos um mastro com o captador com o nosso para-raio, e do para-raio nós temos um cabo metálico dimensionado para levar essa descarga elétrica no momento que ela cair para a Terra. Nós estamos vendo aqui, portanto, que o nosso cabo que está ligado ao para-raio, ele está aterrado, ele vai levar essa descarga elétrica para o solo. E próximo, né, quando esse nosso fio está chegando aqui próximo à base do prédio, para que os moradores eles tenham uma segurança maior, esse cabeamento que está aterrado ele é protegido por uma tubulação. Aqui nós temos uma fotografia de como isso é feito. Bem, para finalizarmos o nosso estudo sobre o comportamento de um condutor eletrizado, falta a gente abordar a matemática que envolve uma esfera condutora eletrizada. Toda a parte teórica nós já vimos. Nós já sabemos que se a nossa esfera, né, se qualquer corpo estiver eletrizado, mas em particular o nosso corpo tiver um formato esférico, as cargas elétricas para atingir o equilíbrio eletrostático, elas irão se distribuir pela superfície externa deste nosso condutor. Então, se eu tenho a minha esfera com uma carga Qzão, deixa eu colocar aqui, ó. Se eu tenho a minha esfera com uma carga positiva de módulo Qzão, tudo bem? Essa carga ela vai se distribuir pela superfície externa do meu condutor eletrizado, de modo que no interior dessa esfera, em qualquer ponto aqui do interior, ó, o meu campo elétrico ele vai ser nulo. Tudo bem? Agora, é bacana a gente pensar o seguinte, cada uma dessas carguinhas aqui, ó, vai gerar um campo elétrico no ponto P. Então, por exemplo, essa carga vai gerar um campo elétrico no ponto P com essa direção e esse sentido. Essa carguinha aqui vai gerar um campo elétrico nessa direção e nesse sentido. Essa daqui também.
essas aqui de trás também. E no final das contas, o que nós vamos ter? Nós podemos substituir todos esses vetores que eu aqui desenhei por um vetor apenas, que vai ser o campo elétrico resultante, que todas essas cargas distribuídas na superfície da minha esfera condutora irão gerar. E esse vetor campo elétrico vai ter essa direção e esse sentido. Então, esse vetor aqui que eu desenhei, ele já corresponde ao vetor campo elétrico resultante de cada uma dessas carguinhas aqui desenhadas. Tudo bem? Para calcular este campo elétrico resultante no ponto P, devido à minha esfera condutora eletrizada, basta eu usar uma equação que nós já conhecemos. Campo elétrico é igual à constante elétrica do meio, vezes a carga da minha esfera, dividido pela distância ao quadrado. Vale perceber, vale notar que a distância aqui em questão é a distância do centro da esfera até o ponto em que você está analisando. Ou seja, o campo elétrico gerado por uma esfera eletrizada, ele equivale a pensar que você está pegando toda essa carga da sua esfera e concentrando ela toda aqui no centro. Ou seja, se a minha esfera tem uma carga de 5 milicoulombs distribuída por toda a superfície dela, ela vai gerar um campo que vai ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido do que uma partícula eletrizada com a mesma carga colocada aqui no centro da nossa esfera. Tudo bem? Bacana isso, né? Então, um outro ponto que é muito importante da gente discutir é uma situação em que o nosso ponto P, por exemplo, ele estaria muito próximo aqui da superfície externa da nossa esfera. Vejam bem, para um ponto muito próximo à superfície externa da esfera, a distância é praticamente, a distância desse ponto até o ponto O é praticamente o raio da esfera. Então, o que eu fiz? Eu substituí no lugar da distância, eu coloquei o raio da nossa esfera. Tranquilo também, concorda? Bem, dentro da nossa esfera, eu não preciso fazer conta nenhuma, porque dentro da esfera, como ela está em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico vai ser nulo. E aí vem uma particularidade muito detalhada. E aí vem um caso muito particular e que você precisa tomar cuidado. E se o meu ponto ele não estiver nem um tiquinho para fora da minha esfera e nem dentro, ele está exatamente na superfície da esfera? Bem, nesse caso, o campo elétrico na superfície da esfera ele vai ser dado por essa equação aqui. Veja bem, ele é uma média aritmética desse campo muito próximo à superfície da esfera, mas do lado de fora, e deste campo elétrico no interior da esfera que vale zero. Então, esse é um caso muito particular, muito específico, que alguns vestibulares gostam de abordar. Tudo bem? O gráfico do campo elétrico gerado por uma esfera, ele vai ser um gráfico diferente. Nós vimos que quando você tem uma carga elétrica concentrada numa partícula, numa partícula eletrizada, o nosso gráfico do campo elétrico em função da distância, ele era bem simplesinho de desenhar. Opa, ficou muito ruim esse desenho. Eu ainda estou aprendendo a mexer na mesa digitalizadora, mas eu acho que vai demorar, principalmente para eu traçar retas. Olha, essa ficou boa. Então, quando eu tinha uma partícula eletrizada, bem, eu tinha um campo que praticamente onde estava a partícula ele tem uma tendência de ser infinito, e à medida que eu me afasto da minha partícula, o meu campo elétrico ele vai tendendo a zero. Então, como o campo elétrico ele era inversamente proporcional à distância ao quadrado, o meu gráfico ele era uma hipérbole. Tudo bem? Esse era o nosso gráfico, que nós vimos na aula de campo elétrico, parte 2. Pois bem, agora nós vamos mostrar como é o meu campo elétrico para uma esfera eletrizada. E aqui nós vamos ter vários detalhes. A gente precisa ficar bem atento agora. Então, está aqui desenhado o meu campo elétrico em função da distância d.
Tudo bem? Bem, dentro da nossa esfera, o meu campo elétrico é zero. Afinal, ela se encontra em equilíbrio eletrostático. Exatamente na superfície da minha esfera, o meu campo elétrico ele tem esse valor aqui, que seria o campo elétrico fora num ponto muito próximo, mas fora da superfície da nossa esfera, dividido por 2. A partir da minha superfície da esfera, o meu campo elétrico ele tem esse valor, só que a partir desse ponto muito próximo à superfície, à medida que a minha distância vai aumentando, o meu campo elétrico ele vai diminuindo. E lá no infinito, o meu campo elétrico ele tende a zero. Afinal, o nosso campo elétrico ele é inversamente proporcional à distância do ponto até a superfície da esfera. À medida que essa distância aumenta, o meu campo diminui. Tudo bem? Meu querido estudante, eu espero que essa aula tenha sido bacana para vocês, que você tenha tirado proveito e entendido. Caso ficou alguma dúvida, escreva nos comentários, me procure nas redes sociais. Faça um bom proveito dessa aula que eu montei para vocês. Deu trabalho, mas eu faço isso com muito carinho, com muito zelo. E lembre-se, nós estamos no período aí de pandemia, é aconselhado pela OMS ficar em casa. Muitos alunos, praticamente em todo o Brasil, nós não estamos tendo aula presencial. Nas escolas públicas aqui de Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte e Contagem, os estudantes estão sem nenhum suporte. Então, se você conhece algum aluno, algum estudante de escola pública, mostre esse vídeo para ele, mostre que no meu canal eu estou postando, devagarzinho, mas eu venho postando várias aulas que, quem sabe, pode ajudá-lo de alguma maneira. Tudo bem? Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.